Pessoal, boa noite. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade no sistema cardiovascular e nós vamos ver quais as principais afecções que são acometidas no sistema cardiovascular, né? A gente vai falar um pouquinho sobre angina, a gente vai falar sobre infarto agudo do miocárdio, a gente vai falar sobre insuficiência cardíaca congestiva, né, e outras afecções. O que são afecções, pessoas? Afecções são problemas, são funcionamentos anormais de um organismo ou de um órgão, tá? São problemas de saúde, tá? Uma angina, ela é uma afecção do sistema cardiovascular, do coração, tá? Uma labirintite, né? Ele é uma afecção do ouvido, né? Um glaucoma é uma afecção das vistas, né? Dos olhos. Então, afecções são problemas, distúrbios que cada órgão pode apresentar. E antes da gente começar a falar, a gente vai iniciar falando o seguinte, olha só. Nós começamos as nossas aulas de forma online, aí passamos um tempão, né, na forma online, na modalidade, né, que a gente chama de modalidade remota. E essa modalidade, né, vocês apresentaram e sobressaíram, né, nessa modalidade, e a gente vai dar continuidade. Eu espero que não vai demorar muito a gente voltar para as aulas presenciais. E eu vou marcar com vocês aulas práticas no laboratório, lá no IPE, para que possamos, né, utilizar, né, da melhor forma possível a prática, né, a teoria, né, utilizar na prática a teoria que a gente está vendo aqui, né, e que a gente vai ver em relação aos cuidados de enfermagem no sistema cardiovascular. Tá? E eu acho que logo aí com essa ampliação da faixa etária, né, das comorbidades que estão sendo vacinadas, eu acredito, né, que já lá para julho, agosto, a gente já vai estar mais com menos restrição, né? Então, olha só, pessoal, um problema cardíaco que a gente, né, ouve falar, tá? É o que é? É a aterosclerose coronariana. O que são coronárias? Vocês viram em anatomia que coronárias são as artérias que vascularizam, que irrigam o coração com sangue. O coração, ele é um órgão que, além dele bombear, né, dele ser uma bomba e bombear o sangue oxigenado para o corpo e o sangue com presença de gás carbônico para os pulmões, além dele ser uma bomba, ele precisa de muita energia, ele precisa de muito sangue, ele precisa de oxigênio. Ele é um dos órgãos que mais necessitam de suprimento alimentar, de oxigênio, de líquido, de vitaminas, de energia. Ele e o cérebro, tá? Então,
tem a aterosclerose coronariana, né? A aterosclerose, ela nada mais, nada menos, de grosso modo falando, é o acúmulo de gordura na parede das artérias coronárias, tá? Quando acontece esse acúmulo junto com gordura, aí a gordura, quando aquela pessoa é sedentária, né, tem um hábito alimentar que ingere muito alimento rico em gordura, rico em gorduras trans e gorduras saturadas, tá? Vai formando essa gordura, esse lipídio, né? Os triglicéridos, os triglicerídeos, o colesterol presente nessas gorduras, eles vão fazendo o quê? Eles vão acumulando na parede da artéria. Esse acúmulo de gordura vem acompanhado de quê? Com cálcio, tá? Com outros componentes que vai formando aquele coágulo, aquelas placas de gordura, e isso vai diminuindo o calibre, né? Vai fazendo com que a pessoa vai perdendo, né, a luz daquela artéria. O que é a luz? Né? A luz é aquela vazão que o vaso tem, tá? Então, se ela vai sendo obstruída, tá? Se ela vai sendo obstruída, vai diminuindo o fluxo de sangue naquela coronária, tá? Então, a aterosclerose coronariana é o acúmulo de gordura, de placas de gorduras na coronária, que leva as pessoas, a maioria das vezes, né, desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Na maioria das vezes, precisa ser submetido ao cateterismo, que cateterismo é um exame, tá? Um exame invasivo, mas é um exame. E após o cateterismo, depois que o cateterismo ele serve para poder visualizar o nível de obstrução que está aquela coronária. Após a realização do cateterismo, é que o médico vai avaliar se aquela pessoa, aquele cliente, ele necessita passar por uma angioplastia ou uma cirurgia de peito aberto, né, que a gente chama para poder fazer de ponte safena, mamária, enfim. Aí isso vai depender do acúmulo de gordura, da obstrução que está aquele vaso, aquela artéria, tá? Então, olha só, a gordura, né, é o acúmulo anormal de substância lipídica. O que são lipídios? Gordura, cálcios, componentes do sangue, carboidrato e tecido fibroso da parede vascular, formando uma placa de ateroma, que nós chamamos de placa de ateroma, aquelas placas de gordura, na camada íntima das artérias, acarretando uma diminuição do fluxo sanguíneo para o miocárdio. O miocárdio é o tecido do coração. Tá? Quais são os fatores de risco? Tá? Tem alguns fatores de risco, alguns fatores que contribuem para que a pessoa desenvolva, para que a pessoa aumente o risco, né, de formar essas placas de ateroma. Tá? Um dos principais é o que? O tabagismo, aquelas pessoas fumantes, né? Aquela pessoa que já tem hipertensão arterial, tá? Problema de pressão alta, hiperlipidemia. O que é isso? É o alto níveis de colesterol, de triglicerídeos na corrente sanguínea, no sangue, tá? Pessoas diabéticas também, tá? É um fator de risco para desenvolver a placa de ateroma.
Quando acontece a formação dessa placa, a gente falou no início que há uma obstrução dessa artéria, dessa coronária. Quando acontece a obstrução, o que vai acontecer? Vai diminuir a passagem do sangue para o tecido miocárdio, para o tecido do coração. Então, diminuindo a quantidade de sangue, pode ou não lesionar aquele tecido, aquele local que está sendo comprometido pela obstrução, tá? Vamos supor, teve uma obstrução em uma artéria de pequeno calibre, de uma coronária de pequeno calibre, a lesão no coração, né, no miocárdio, vai ser menor do que numa artéria com maior calibre, né? E o que a pessoa sente quando ela está passando por essa afecção no coração? Isso vai depender do órgão afetado, tá? A coronária, né? Angina e infarto do miocárdio. O que é angina pectoris? A gente vai falar mais um pouco na frente, tá? A angina é uma diminuição do calibre da artéria. Tá? O cérebro pode acontecer o quê? Uma isquemia transitória. Quando acontece uma obstrução, né, no sistema nervoso central, em qualquer artéria, vai acontecer, e lá no sistema neurológico nós vamos ver que tem o AVE, né, que é o acidente vascular encefálico isquêmico, e o acidente vascular encefálico hemorrágico. Geralmente, quando acontece uma obstrução no vaso, tá? Acontece uma isquemia cerebral transitória, ou seja, ela vai passar. Teve aquele momento de comprometimento, de suprimento de sangue naquela área e, dependendo do tempo, pode acontecer de sequelas reversíveis ou não, tá? E na aorta pode acontecer aneurisma. Tratamento: eliminação das causas. Se a pessoa fuma, parar de fumar. Se a pessoa bebe, o etilismo também ele contribui. Se a pessoa bebe, parar de beber, bebida alcoólica. Se a pessoa tem o hábito alimentar de ingestão, né, de comidas, né, de alimentos gordurosos, diminuir, né, fazer atividade física, enfim, tá? Aí a cirurgia, que a gente falou, né, sobre a angioplastia. O que é a angina pectoris ou angina do peito, tá? A angina pectoris ou angina do peito ou angina de esforço, tá? Aí vocês vão ver várias teorias, várias literaturas, se pegar para poder ler e procurar sobre o assunto. A angina pectoris é uma síndrome que se caracteriza por dor intensa na parte interior do tórax, decorrente da falta de sangue e fluxo coronariano insuficiente, consequentemente, de oxigênio para o músculo cardíaco, que é o miocárdio, tá? As causas: aterosclerose, que leva à obstrução das artérias coronárias, tá? Aterosclerose a gente viu, né, que são a formação de placas, né, de gordura. O hipertiroidismo, o diabetes, a hipertensão arterial, a hipotensão. A hereditariedade pode funcionar como fatores
predisponentes. Eles são fatores. Não significa que aquelas pessoas que não estão sob esses fatores que deixam de evoluir para um quadro desse também não, tá? E são alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da angina de peito, angina pectoris, tá? O frio intenso, exercício físico exagerado com muito esforço, emoções fortes, alimentação pesada e estresse pode desencadear o quê? A crise anginosa. O que é angina, gente? Olha só. A angina pode ser causada por placas de gordura, mas também pode não ser causada por placas de gordura. É uma normalidade que a pessoa tem que leva ao estreitamento dessa coronária, tá? Na época do frio, há uma vasoconstrição, né? Um fechamento das artérias. Podem ver que na época do calor, as nossas veias, né, elas ficam mais protuberantes. Na época do inverno, elas somem, né? Esse é um sistema, né, termostato que nós temos para poder equilibrar nossa temperatura, tá? Então, quando na época do frio, um exercício físico, um esforço que aquela pessoa faz pode levar aquele desconforto precordial, uma dor precordial. Dor precordial é dor no peito, tá? No tórax, tá? Emoções fortes, porque vai acontecer o quê? A pessoa, quando leva um susto ou tem uma notícia ou passa por uma emoção forte, o que vai acontecer? Há uma liberação muito grande de adrenalina. Essa adrenalina, através das suprarrenais, essa adrenalina vai cair na corrente sanguínea e ela tem o efeito de vasoconstrição. E além de fazer o efeito de vasoconstrição, ela vai aumentar a frequência cardíaca, tá? Aí vai aumentar o que? O desconforto precordial causado, né, pela emoção. Alimentação pesada e estresse, tá? Podem desencadear uma crise, aquele desconforto, aquela pessoa que fica com desconforto, com dor precordial, pode irradiar pelo braço, pela mandíbula, pelo pescoço, mas ela precisa ser acompanhada, mas não é um infarto, tá? Na incidência maior, acontece em homens acima dos 40 anos de idade, tá? E os sinais e sintomas? O início ele é súbito, ele é rápido, ele é de repente, ele acontece de forma inesperada, tá? Com dor retroesternal, ou seja, no meio do peito, na reta, ou seja, na direção, mas atrás do externo, né? Esse osso que fica no meio do tórax, tá? Para dar sustentação aos arcos costais, que pode se irradiar para o pescoço, o ombro e braço esquerdo, tá? Sensação de opressão no tórax, amortecimento do braço esquerdo, dificuldade respiratória, palidez, né? Sensação de morte iminente, né? A pessoa sente aquele desespero. A duração e a intensidade dos sintomas variam de um indivíduo para o outro, mas de maneira geral, não duram mais que alguns minutos, tá? Aliviando consideravelmente quando o indivíduo repousa e se acalma, desaparecendo totalmente sem deixar nenhum sintoma. O que vai acontecer? Quando as pessoas que têm angina pectoris, né, angina de peito, se ela fizer algum esforço, se ela passar por uma emoção forte, o que ela vai acontecer? Ela começou a sentir esse esforço, ela começou a sentir esses sintomas, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que
o organismo dela diminui o consumo de energia. Como que é isso? Ficando em repouso, tá? Em repouso. Ela vai procurar um jeito de se acalmar, de sentar, de deitar. Para quê? Para que ela possa passar essa crise, né, e diminuir a tensão e automaticamente diminuir, né, esse desconforto cordial que ela está tendo. A angina, ela é uma isquemia, é um estreitamento, é um fechamento das coronárias, tá? Então essa isquemia do miocárdio provoca ataques de dor de gravidade variável, desde a sensação de pressão subesternal, né, atrás do externo, até a dor agonizante com sensação de morte iminente, né? Ah, eu vou morrer agora, tá doendo tanto, dá aquele desconforto que a pessoa parece que vai ter aquele ataque cardíaco. Tem as seguintes características. Sensação. Quais são as sensações que uma angina pectoris pode causar em uma pessoa? Aperto, queimação, né? Queimação no tórax, no pré-córdio, um aperto no peito, uma sensação de esmagamento, né? Enforcamento. Pode acontecer, né? Sensação de presença de gases e etc. Qual é a intensidade? A intensidade geralmente discreta ou moderada, né? Raramente forte. Geralmente é bem discreta e moderada, tá? Dá aquele desconforto momentâneo, mas nada que se perdure muito tempo ou aqueles ataques fortes, tá? A localização retroesternal, né, atrás do externo, ou discretamente para a esquerda do externo, tá? Por quê? Quando a gente fala retroesternal, subesternal, a gente está referenciando o externo. Por quê? Quando a gente fala que o coração, né, o nosso coração, ele está do lado esquerdo do peito, né? Isso é mito, porque o coração, ele está no centro do tórax, tá? No centro do tórax, com uma tendência de inclinação para a esquerda, tá? Então, por isso que a gente está sempre referenciando, né, dando a referência atrás do externo. A irradiação, a sequência, né, por onde? Para onde? Aonde a gente falou, pelo ombro, braço esquerdo, cotovelo, punho, dedos, pescoço, braço direito, mandíbula, região epigástrica. Qual que é a região epigástrica? É a região abaixo do ponto chifoide, que é a ponta do externo. É a região epigástrica, é aquela região do abdômen, da região do estômago que a gente fala. Muita gente erroneamente fala, e nós vamos aprender a falar da agora para frente mais tecnicamente, fala o quê? Dor na boca do estômago. O estômago não tem boca. Eu estou com a dor epigástrica, que é na região epigástrica. A gente vai ver, se vocês não viram isso em fundamentos, a gente vai dar essa aula de dividir, né, e dar nomenclatura no abdômen, que o abdômen ele é dividido em 9 partes, né? Região epigástrica, mesogástrica e hipogástrica. Flanco direito e esquerdo, hipocôndrio direito e esquerda e fossa ilíaca direita e esquerda, tá? O diagnóstico, né, é a anamnese,
é um dos principais meios diagnósticos, tendo em vista que a maioria dos pacientes a crise passa sem deixar nenhum vestígio. Na anamnese, o médico procurará saber exatamente o tipo de dor que o paciente sente, a localização, a duração, a intensidade, os fatores que precipitam e aliviam a dor, tá? O exame físico. Por que o diagnóstico de angina ele é dado principalmente na anamnese, no histórico, na conversa com o cliente? É porque não deixa nenhuma lesão. Passou aquele período de crise, né? Aquela fase de desconforto precordial, de dor precordial, né? Aquela sensação de esmagamento, aquele desconforto, passou, não vai deixar vestígio nenhum. Não tem como. Pode fazer eletro, pode fazer ecocardiograma, pode fazer um monte de exame que for, que dificilmente vai dar algum resultado indicando, porque não tem como indicar, né? Porque não deixa vestígio, ele não deixa, na maioria das vezes, ele não deixa lesões, né? Outra forma, né, para poder dar o diagnóstico é o exame físico, né, do paciente, o eletrocardiograma para poder descartar outras afecções cardíacas, a cineangiocoronariografia também é utilizado para poder descartar outras afecções cardíacas. E a prova de esforço realizada em bicicleta ou esteira rolante. A prova de esforço, ela pode acontecer porque, lembra no início que nós falamos, pode ajudar no diagnóstico mais precisamente do que os outros exames. Sabe por quê? Porque a prova de esforço vai fazer com que a pessoa suba em cima de uma bicicleta, né, elétrica, e vai aumentando a intensidade. Então, se a pessoa começa a fazer esforço, pode acontecer dela começar a ter alguns sintomas que leva à indicação de angina pectoris. O tratamento do ataque agudo visa restabelecer a circulação do miocárdio, aliviando a dor e o desconforto do paciente, tá? O que eu vou fazer? Favorecer aquele cliente, né? Um local para ele sentar ou deitar o mais rápido possível para diminuir, né, o esforço e diminuir o consumo de energia. Nesse momento ele precisa diminuir o consumo de energia. A administração de nitroglicerina, que é um relaxante muscular da musculatura lisa e vasodilatador coronariano, tá? Quando administrado por via sublingual, o efeito é obtido em Quando é sublingual, eu tô com uma coceira aqui, não sei o que é isso, não sei se é um bicho que me picou aqui, mas enfim, desculpa aí, tá, pessoal? Então, quando a nitroglicerina ela é administrada por via sublingual, o efeito pode acontecer em 3 minutos, uns 3 minutos, se realmente se tratar de uma angina, de uma crise de angina, tá? Medidas gerais para evitar outros ataques, né? O paciente ele deve ser orientado para evitar situações que desencadeiam as crises anginosas, como, por exemplo, exposição ao frio. Mas na época do frio não tem como evitar o frio. Não tem como você
viver fora daquele ambiente que você vive, mas tem como você evitar sentir frio, tá? O estresse emocional, o tabagismo, alimentação excessiva, tá? Tem gente que alimenta muito, come muito, então ele tem que diminuir a alimentação dele, principalmente à noite, tá? Exercícios físicos violentos, ou seja, exercício físico com muito esforço. A pessoa com problema cardíaco, ela deve praticar atividade física, independente qual problema cardíaco for, a não ser se ela tiver com um problema cardíaco grave, tá? Uma insuficiência cardíaca congestiva direita, tá? Então, mas a maioria das afecções cardíacas, a pessoa precisa de atividade física, sem esforço físico violento, tá? Deve procurar estabelecer um programa diário para suas atividades, intercalando com repouso, lazer e exercício programado. O paciente ainda deve ser orientado para carregar sempre consigo a medicação que utiliza e tomá-la ao menor sinal de dor torácica ou quando for realizar ou enfrentar uma situação que pode desencadear alguma dor, tá? Outro fator é a dieta, né? Saiu aqui, pessoal, mas eu tô voltando aqui. Apertei no lugar errado aqui, já viu, né? Outra maneira que possa evitar o que? A dieta, de maneira geral, deve ser equilibrada, evitando excesso de alimentos, e aos pacientes obesos e com colesterol elevado são restritos alimentos que contêm gordura, aquilo que a gente falou no início, especialmente de origem animal, que são as gorduras saturadas. Sedativos, né, e tranquilizantes em pacientes que sofrem de tensões emocionais. Mas isso é com indicação médica, receita médica, não vamos sair por aí prescrevendo remédio para as pessoas, não, hein? Principalmente tranquilizantes, tá? Isso aí é conduta médica. A enfermagem, ela tem um papel brilhante no cuidado com o cliente, tá? Então, até chegar à necessidade de indicar um medicamento, a enfermagem pode fazer muita coisa. Olha quantas coisas que a gente já falou até agora que possa favorecer, né, um ambiente confortável, uma orientação em relação ao hábito de vida, uma orientação em relação a parar de fumar e de beber, favorecer um ambiente tranquilo para aquela pessoa. Enfim, tem várias situações até a gente fazer, porque prescrição de medicamento é conduta médica, tá? Uma das complicações que pode, em quadros extremos de angina pectoris, a pessoa pode desenvolver um infarto. Tá? Cuidados de enfermagem durante a crise anginosa. Deitar, acalmar o paciente, afrouxar as roupas, administrar medicação prescrita, se for administrado nitroglicerina por via sublingual, orientar o paciente para que não engula a saliva até que o comprimido se dissolva completamente. Oxigenoterapia. Por que eu preciso oferecer oxigênio àquele paciente? Porque a pessoa com angina, o coração está tendo um gasto muito grande de energia. Então,
quando está acontecendo esse gasto grande de energia, eu tenho que oferecer oxigenoterapia a ele, tá? Para poder compensar. Observar o efeito da medicação, se possível, efeitos tóxicos. Esses medicamentos geralmente produzem cefaleia, síncope. O que é síncope, gente? Síncope, desmaio, tá? E aumento da pressão intracraniana, hipotensão e taquicardia. Controlar os sinais vitais, tá? Aplicar respiração artificial e massagem cardíaca em caso de de parada respiratória e parada cardíaca. Isso aí é quando o paciente chega ao extremo, tá? Orientar o paciente, né, e a família sobre a doença e os cuidados para prevenir novos ataques, tá? Olha só, uma coisa importante que nós devemos ter em relação à angina é o que é? Olha só, a gente precisa observar bem esse cliente, tá? Porque esses sintomas de angina podem ser confundidos com sintomas de infarto agudo do miocárdio. O que é infarto? O que significa a palavra infarto? Infarto significa morte. Mas não é morte da pessoa. É morte do tecido. É lesão no tecido. Tá? O que eu devo observar? Eu devo observar a intensidade, tá? E a duração dessa dor. Se essa dor demorar muito tempo a passar, eu preciso suspeitar de que a pessoa está sofrendo um infarto agudo do miocárdio iminente, tá? Que é o IAM, que nós iremos iniciar o assunto, tá? Hoje um pouco para dar continuidade na próxima aula, tá? O infarto agudo do miocárdio, quando a gente fala infarto agudo do miocárdio, significa morte, significa lesão, tá? Algumas lesões são morte de células de determinados tecidos, áreas lesionadas, né? Então, para vocês verem, aqui nós temos, né? Aqui, ó, não está dando para mostrar com a setinha, mas nós temos aqui a indicação das artérias coronárias, né? Que são as coronárias, as artérias cardíacas. Na extremidade aqui dessa artéria, né? Aqui, ó, aconteceu que uma obstrução, provavelmente uma placa de gordura aqui, uma placa de gordura obstruiu, e para onde foi obstruída a artéria, onde parou a passagem de sangue, aconteceu o quê? A parte mais escura aqui, ó, a lesão, a morte daquele tecido, tá? Então, quando a pessoa às vezes fala assim, fulano teve um ataque do coração, fulano teve uma parada cardíaca fulminante, um infarto fulminante, significa que a lesão causada por aquele infarto foi tão grande que ficou irreversível o quadro dele. Geralmente um ataque, né? Olha só, aqui nessa lesão que está mostrando aqui, vai ter comprometimento, precisa passar por exames, né? Vários cuidados. Mas geralmente a pessoa não morre, né? Vai tentar reverter esse quadro aí, vai desobstruir e a pessoa não vai morrer. Ou mesmo se não desobstruir, a lesão, a morte daquele local foi
pequena que não vai comprometer muito o funcionamento do coração. Agora, quando há uma obstrução mais alta, mais aqui em cima, toda essa área aqui será lesionada, será morta. Então a lesão vai ser muito grande. Aí o risco da pessoa morrer é muito grande, é muito maior, tá? Aqui está mostrando a placa aterosclerótica, né, prévia. Tem a artéria, né, esse aqui é a artéria. Aqui a placa de gordura, né, esse branquinho aqui. E, consequentemente, acompanhado com a placa de gordura, vem a presença de cálcio e outras fibras, né, outros produtos sanguíneos, e vai acumulando. Então, para vocês verem aqui, houve uma obstrução aqui, a passagem sanguínea nessa bifurcação, ela ficou comprometida, tá? O infarto, ele é uma doença isquêmica, necrose, né? Necrose significa morte também das células, isquêmica, de uma fase, de uma área de músculo cardíaco ocasionada pela obstrução parcial ou total de uma ou mais artérias coronárias, tá? A localização e a gravidade do infarto depende da artéria atingida e extensão do miocárdio necrosado, tá? As causas são as doenças ateroscleróticas, né? O entupimento das veias, das artérias, causados por presença de gorduras, a hipertensão arterial, choque, embolia e hemorragias, tá? São fatores que predispõem o desenvolvimento do infarto. O fumo, né, o tabagismo, a obesidade, né, vida sedentária, né, aquela pessoa que não pratica atividade física, enfim, estresse emocional, alimentação com excesso de sal e gordura animal, tá? A hereditariedade, ela aumenta a predisposição ao infarto do miocárdio, tá? A incidência maior em homens acima de 40 anos de idade, e só para poder frisar uma coisa aí, em pessoas acima de 45 anos, o infarto agudo do miocárdio, na maioria, é reversível. O maior número de casos são reversíveis. Abaixo de 40 anos, pode acontecer, tá? Infarto em pessoas de 15 anos, 20 anos, 30 anos. Morrer, viver é um risco, gente. A chance das pessoas mais novas, mais jovens, sobreviver ao ataque de um coração, do infarto agudo do miocárdio, é muito menor do que uma pessoa acima de 40 anos. Ah, mas por que, professor? Porque ao longo dos anos, né, a pessoa com infarto agudo do miocárdio, ao longo dos anos nós vamos sofrendo algumas lesões, algumas obstruções dos microvasos e com o passar do tempo nós vamos fazendo o quê? Nós vamos produzindo recursos para poder suprir aquela área lesionada. E quando vem o infarto, né, o nosso coração ele já está com mais recursos para poder suprir as lesões que podem ocorrer. Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai seguir com sinais, sintomas do infarto agudo do miocárdio, e depois a gente, né, como foi prometido, a gente vai marcar uma aula prática no laboratório do IEP. Tá bom, pessoal? Até o próximo encontro, se Deus quiser.